Deixa eu tentar dar uma amarração aí, em geral, pra gente, né, Edu? Caminhar pra terminar, né? Tu vai apanhar, chegar em casa. Vamos lá, em primeiro lugar. Se eu conseguir vou- terminar antes das 10, eu vou ficar feliz. Eu vou te dizer, Não. assim, eu vou dizer do que eu entendi que tu queria dizer, Hoje, certo? boy. O que eu entendi que tu queria dizer. Ao meu ver, o que Eduardo queria dizer é o seguinte. Não é, pessoal, que nós não devamos nos preocupar com os defeitos dos nossos irmãos, não. Certo? É dever de caridade, muitas vezes, a correção fraterna. Você vê seu irmão se perdendo, você vai e tenta corrigi-lo. Pelo bem dele, porque você o ama. É diferente de você se importar com a vida dos outros, como o Eduardo estava falando, sem olhar para a sua. Então, tipo assim, eu fico nesse farisaísmo de, né, nessa coisa puritana, né, de ficar assim, fulaninho deu 2 passos ali além, ó, né? Ele, sei lá, fez uma determinada tatuagem e tal, não sei o que e tal, ele é mais impuro. Tipo assim, né? Ao som de... Ao som de, né? Gilbala, ao som de Gilbala. Entendeu? Tipo assim, é você não olhar pra si mesmo e ficar julgando os outros. Isso. É dizendo, ó, esse cara é mais impuro do que eu, né? Esse é uma pessoa impura, porque ela tá chegando assim, assado e tal. Isso me lembra muito daquele Isso não é- evangelho daquele cara que ficava na frente. Eu não sou como aquele outro ali. Exato, exato, né? Então, isso daí é o que a Eduardo tá dizendo assim, ó. Não é que a gente não deva ajudar nossos irmãos, corrigir nossos irmãos, mostrar a verdade aos nossos irmãos. Pelo contrário, é nosso dever moral. O que a gente não deve fazer é cair no julgamento dos irmãos. E julgamento significa, como a gente tá falando, né? Julgamento significa você ficar colocando um holofote nos erros dos outros e não olhar pro seu. Aí vai entrar aquela do evangelho nosso Jesus Cristo, né? Tu tá se preocupando com o cisco no olho do outro e atrás. Exato. Aí, a outra coisa, é que o Júlio tava falando, né? Ele trouxe, eu achei importante o Júlio falar disso, porque, enfim, ele tinha dito uma coisa errada, entendeu? Ele deu uma informação errada no programa anterior, ele vem agora e se corrige, entendeu? Perfeito. Isso é excelente. Isso é excelente. E também Coisa que tem Eduardo não faz, tem né? outro fator. De fato, isso daí são Bem coisas difícil. menores, né? Como você tá dizendo, são coisas menores, entendeu? Tatuar, se o cara bebe, se o cara fuma, não sei o que, são coisas menores. E de fato são relativamente ao nosso bem maior, que é a gente se preocupar com coisas mais elevadas. Só que, claro, a coisa não é desimportante em si, porque a gente tem que ser fiel no pouco também, né? Nas pequenas coisas. Então, eu sempre gosto de falar de um exemplo de um padre da igreja, que ele fala do castelo, né? Ele diz, olha, a nossa alma, muitas vezes, pensa o seguinte, pense numa fortaleza e que tem um exército inimigo tentando entrar nessa fortaleza. O pessoal dá a volta no muro, não é? E vê que tem um buraco. Ali não passa uma pessoa normal, mas passa uma criança. Eles botaram a criança lá dentro, a criança vai, abre o portão e o exército inimigo entra. Aí ele diz assim, sabe o que é esse buraquinho aí? É o olho, hoje em dia. Com pornografia, com tantas coisas que a gente vê e não purifica, entendeu? O que eu quero dizer é, tem pequenas coisas que são entradas para grandes males. Então, se de fato em si mesmo essa coisa de beber e fumar são coisas menores, entendeu? Elas podem se tornar coisas muito graves se você não observar essa parte. Não ficar vigilante. Né?